Bom dia a todos, a todas. Espero que esteja tudo bem. Vamos dar início à nossa reunião de estudos da doutrina espírita. Vou pedir para a Mirella fazer a prece de início. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja. Que assim seja. Vou fazer um adendo. Bem ali, vocês devem estar vendo uma companheira canina de evolução e jornada com a gente, tá? Então, de vez em quando vocês podem ver uma canina ali, que ela está na parte da frente da minha casa hoje, que vai fechado, né? Devido ao tempo fechado. E se escutar latidos também, desconsiderem ou contemplem que ela está ali, tá, gente? Hoje o estudo é do livro dos Espíritos, primeira obra de Allan Kardec na codificação da doutrina espírita, né? Uma obra de 1857, na onde nós estamos dando continuidade, sequência nos estudos no qual estamos realizando, tá? E nós continuamos, né, sob o título de Terceira Ordem Espíritos Imperfeitos. Há 2 semanas atrás, dentro do nosso campo de estudo, nós fizemos a leitura e o estudo da questão 102, que é a 10ª classe, que são os espíritos impuros. E hoje daremos continuidade. E aí, meus amigos, fiquem à vontade para abrir o áudio aí, contribuírem, né, dentro dessa gama de estudos nosso, tá? E aos amigos que nos acompanham também pelo canal do YouTube, podem deixar suas percepções nos comentários e tudo mais. E se quiserem também, quem nos acompanha no YouTube, acompanhar de maneira, né, síncrona, né, no momento aqui da reunião, depois só deixem o contato que encaminho os links para todos e todas também, tá? Bom, vamos lá. A questão é a de número 103. E aí, reforçando, né? Essas são questionamentos que, na verdade, são os números das questões, mas ele vem para nós, né? A espiritualidade traz para nós a explicação de denominações dessas classes espirituais, tá? E a 103, ele vem falando da 9ª classe. Lembrando, a 10ª classe são dos espíritos impuros. A 9ª classe são os espíritos levianos. Vamos reforçar o nosso conteúdo no seguinte sentido. Toda a tratativa desse estudo aqui, ele foca principalmente nos espíritos que estão no plano espiritual, os desencarnados. Mas é importante nós citarmos e mencionarmos e validarmos que estes espíritos que estão na erraticidade, que estão no plano espiritual, encarnam. Então, nós, encarnados aqui também, né? Nós encarnados aqui também, deixa eu só ver uma coisa, pessoal. Nós encarnados somos também espíritos, que ora estaremos no plano espiritual e ora estaremos na crosta terrestre, que é o nosso atual âmbito, né, de idas e vindas. Espíritos levianos são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Nós vamos conversar alguns pontos interessantes hoje.
convido a todos para nós estarmos nessa frente aí. Primeira parte, eu não vou nem ler o parágrafo inteiro, porque eu acho que essa primeira parte já nos remete a muita coisa. São ignorantes. A ignorância aqui, gente, olha só, eles são desprovidos de alguns conhecimentos. Esse é o primeiro item. Então, quando todas as tratativas de ignorância, é principalmente o desprovir do conhecimento. E porque também, né, principalmente, o desprovir da sabedoria. Né? Então, eles são, nesse termo, ignorantes. Malignos. Algum desses espíritos levianos tem um sentido de realizar a maldade. Inconsequentes. Não pensam no que pode ocasionar isso. Não pensam. E zombeteiros? São brincalhões. Passam sustos, realizam ações indesejáveis principalmente para quem está encarnado. Então, eu acho que todos nós, em algum momento dentro da nossa encarnação, já nos encontramos em situação de influências de espíritos levianos. O Ronaldo gosta até de citar, né, a própria questão do livro dos Espíritos, né, da questão que nós somos tão influenciáveis e, por vezes, são eles que nos dirigem. É isso. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Claro que existe toda uma continuidade dessas classes de espíritos aqui, mas para nós que temos algumas experiências no campo, né, do pronto-socorro espiritual, né, das comunicações dos espíritos, né, que trazem até nós aqui, a gente vê algumas condições assim interessantes. E eu vim com o propósito de hoje, de repente, de, né, fazer alguns testemunhos, mesmo que não seja por nós mesmos, de alguns, pode-se assim dizer, acontecimentos no cunho de manifestação que possa vir a ocorrer desses espíritos, tá? E eu vou começar da seguinte maneira, só para vocês entenderem um pouco. A Vitória, que é a minha filha, vamos dizer assim, né? Hoje ela está com 16 anos. E a Vitória, quando ela era bebê, nós tivemos aqui, em várias condições, na minha casa aqui, essa mesma casa que eu resido, algumas situações de manifestações espirituais. Teve um determinado dia, enquanto ela bebê, ela é uma menina que ela não gostava de dormir, mas ela não gostava de dormir, não era para dar trabalho, ela gostava de ficar acordada, né? Mas teve um dia em específico, que eu lembro bem, que foi de um domingo para segunda, era por volta de meia-noite e meia, 1 hora da manhã, ela estava bem chorosa, né? E chorava, e chorava, e chorava. E eu e a Mirella, a gente fazia rodízios, né? Mas naquele dia, especificamente, a Vitória, ela estava meio difícil. Ela não tinha problema de gases, né? Que é o que acontece com muitos bebês, ela não tinha esse problema, mas ela estava bem chorosa, né? Enfim. E aí, eis que, nesse momento, eu, com a Vitória no colo, tentando fazer ela, né, de um certo modo, apaziguar aquele momento, ela dormir, a Mirella sentada na cabeceira da cama, e aí eis que do corredor da minha casa, numa voz bem metalizada e bem, né, nós bem sabemos quando há esses fenômenos de manifestação espiritual, uma voz bem grossa, mas bem metalizada, simplesmente fala assim: cala a boca. Fala desse jeito. Aí
Aí eu olhei para a Mirella olhou para mim e falou assim: Você escutou? Eu falei: Escutei, foi do meu lado aqui. Tipo que se um espírito manifestasse para que a Vitória ficasse calada, porque era ela, a movimentação era em cima dela. E aí a gente começa, né? E aí dentro dos flancos, e aí eu vou citar casos interessantes hoje, a gente pode estudar em cima disso também, tá? Mas existe essas manifestações espirituais, e a gente sabe muito bem como que ocorre isso, né? Que a gente não sabe realmente a condição do espírito e o que ele vem te trazendo, tá? Porque tem espíritos que eles possuem, e aí dentro, fazendo estudo dentro dos espíritos levianos, a condição de repente, querer somente te assustar. Te assustar. Que aí entra na classe dos zombeteiros, mesmo. Eles vêm te assustar, gostam, se divertem com isso, gostam e se divertem. Então, isso aí é uma coisa que eu até estou cuidando de mim, porque eu, por todo e sempre, eu tenho uma mania e o vício de querer assustar as pessoas. Se eu passo para o plano espiritual, a tendência desse vício que eu possuo, ela tende a continuar. Então, por isso que nós temos que tratar da nossa condição espiritual enquanto encarnados. Esse é o objetivo, né? O trabalho contínuo para que nós melhoremos, principalmente moralmente. Aí, naquela mesma noite, madrugada já, eu pego o evangelho, visto que do acontecimento, e pego na parte do evangelho das preces, né? E lá tem várias preces, né? Várias preces para vários norteamentos diferentes, necessidades diferentes. E aí tem a prece para um inimigo desencarnado, tem várias preces. E ali eu me pus a, a fazer a leitura, né? Elevar mais o pensamento, porque de um certo modo, se o espírito ele conseguiu se manifestar, ele coleta, olha só, ele coleta fluidos nossos para conseguir tal manifestação. Então é importantíssimo nós entendermos como que funciona esses processos. Então, olha só, espíritos levianos são ignorantes, são desprovidos de conhecimento, são malignos, porque por vezes têm a intenção de fazer o mal, inconsequentes, porque eles não preocupam com que aquilo vai resultar, e zombeteiros, porque sim, podem vir e fazer perturbações para a sua própria diversão. Metem-se em tudo, e a tudo respondem sem importarem com a verdade. Nós precisamos ter muita atenção, porque são enganadores. São enganadores. Por vezes pode vir, eu não sei se vocês já viram, por exemplo, vamos lá, vamos conversar a respeito disso também. Por vezes a gente vê uma pessoa encarnada, que de repente vai fazer até um boletim de ocorrência, porque ela estava conversando com uma outra pessoa na internet, achando ser uma e era outra. Isso aconteceu há pouco tempo, inclusive, com uma pessoa que achou que estava conversando com o Brad Pitt. Só para ter uma noção, né? Nós somos muito norteados a isso, né? Igual, por exemplo, as notícias falsas, né? Nós temos que tomar cuidado com relação a isso. Porque, por exemplo, são espíritos que podem trazer muitas notícias falsas. Temos que tomar muita atenção. São espíritos, inclusive, que podem se passar por outros espíritos. Porque eles não têm, como aqui diz, eles não têm nenhum tipo de compromisso. Eles não têm compromisso com a verdade, né? Então, esses são os espíritos levianos. Inclusive, numa conversa que eu tive com o Luan, uma das primeiras conversas que a gente teve, Luan, você não precisa entrar para... Fique à vontade, tá?
Mas naquela primeira conversa que nós tivemos, ter muito cuidado como que o Espírito nos apresenta, porque ele pode se revestir fluidicamente, inclusive, pelo seu corpo espiritual e te apresentar de uma maneira e não ser o que ele está te apresentando, entendeu? E aí dá aquela sensação de que, nossa, que é isso que me apresentou aqui, né? E é nesse sentido. Por quê? Porque a condição, quando você está no plano espiritual, cada um e cada qual pode ser até mesmo, dependendo das manipulações plasmáticas, pode se apresentar de alguma maneira diferente para nós, inclusive encarnados. Na espiritualidade também, mas para nós encarnados também. Então tem gente que vai vir, de repente, se apresentando como um espírito de luz e ser, na verdade, um grande usurpador da confiança alheia. Continuemos aqui, ó. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e de espertezas. Olha essa parte aqui de mistificações. Porque nós aqui encarnados, por vezes, nós podemos seguir linhas místicas, né? Acreditar e está tudo bem, acreditar em talismãs, né? Acreditar em alguma coisa que, de repente, um espírito mesmo nos traz, ou nos intuem, ou nos influenciam, ou nos dirige a tal ato, ao ponto de nós termos bastante cuidado nesse processo, para isso não se tornar um efeito obsessivo contínuo. O Rangel, tanto Oi. que, tanto que você falando aí você acabou comentando, né, aquela situação, tanto que, tipo assim, eu não conhecia, né, nada sobre o espiritismo e tal, e do nada, né, a gente começou uma conversa ali, eu te expliquei situações, né, que estavam acontecendo de madrugada, tinha vez que eu estava dormindo, ou tinha vez que eu estava acordado, e eu estava vendo algumas coisas, algumas imagens, né, minha mãe também sonhando direto também com alguns espíritos ruins, em referente a mim também. Aí eu falei, tem alguma coisa estranha. E eu nem sabia que o Rangel, né, dava aula nem nada, a gente nunca tinha conversado sobre religião na sala, né, na sala de aula. Aí foi onde que eu expliquei para ele e tudo mais, aí ele me fez convite. Mas é uma coisa tão, que nem você tá falando, é uma coisa que rouba tanta energia da gente, e é tão sensível, a gente sente tanto, que é uma coisa que eu tava sentindo pesada, nada tava fluindo, nada tava indo, era um cansaço, um desânimo, uma ansiedade e direto acontecendo, e direto acontecendo. Eu falei, gente do céu, não é possível, eu tenho que abrir minha mente e começar a entender o que está acontecendo. Porque às vezes a gente fica numa ignorância, né? Comentar no começo, a gente fica numa ignorância, numa soberba de não querer evoluir, né? Buscar uma evolução, buscar uma maturidade nas coisas, é onde que a gente fica sofrendo. A partir do momento que a gente se abre para a luz, né? Receber a luz, receber um ensinamento, um entendimento e absorver as coisas boas, as oportunidades, né? Porque também tem, né? Os espíritos bons que venham, quer nos ensinar algo, quer trazer evolução, a energia boa, né, para a gente superar, para a gente passar essas coisas. Então, parte da gente querer se abrir, né, querer estar atento a olhar os detalhes das coisas, né, dos sinais e querer falar, não, tem um sinal aqui. Foi na onde que eu pensei, não, eu comecei a conversar com onde eu falou, não, ó, dia de domingo, tal, tem aula tal, tal, tal. Opa, bora, tô dentro. Abracei a oportunidade, falei, vixe, tô dentro, não vou perder a oportunidade de tentar entender e tentar compreender e evoluir, não. Luan, naquele dia mesmo, ao final da aula, né, que já havia terminado, na onde eu vou até a sua direção e procuro saber o que está acontecendo, porque eu possuo uma mediunidade
que é normalmente que chama de mediunidade empata ou mediunidade esponja. E aquele dia, de um certo modo, você me sugou muito, muito fluido. Então, eu senti que, de um certo modo, e isso acontece muito comigo, ao ponto de eu ter que me restabelecer. Eu tenho que me restabelecer, tanto que quando eu aplico passe, eu colho muito fluido, eu tenho que me restabelecer. E aquele dia me chamou muita atenção, porque desde o momento que você chega e passa por mim, eu já não senti mais, eu já fiquei, vamos dizer assim, tocado. E eu sabia que não estava bem para você, tá? E isso acontece por vezes em quando, tantas pessoas, ao ponto de eu estar na rua e de repente estar perto de uma pessoa e já me exaurir alguma coisa. E por isso aquele momento, aquilo ali foi um gatilho daquele começo de conversa nosso. Então, de um certo modo, eu sinto isso e a necessidade. Isso, ao mesmo tempo, me faz me consumir muito, mas a gente continua o trabalho. E eu vejo que, eu sempre me pergunto muito, dentro do campo do trabalho cristão, qual que seria, né, a minha vertente, e eu, graças a Deus, eu tô vendo que talvez esse seja uma frente que eu consiga desempenhar, entendeu? E aquele dia você estava muito mal mesmo, não tinha condição, tanto que foi esse gatilho desse começo de conversa. De um certo modo, você não sabia nós estudávamos a doutrina espírita e tudo mais, e talvez esse convite tenha sido um gatilho da espiritualidade para que você começasse a entender, visto que depois você se abriu, contou para mim tudo que você estava passando. E esse é o objetivo mesmo, né? A fins de estudo, tá, pessoal? A fins de estudo. A doutrina espírita, a gente pega essas vertentes reais, o que acontece no nosso dia a dia. E aí dentro, e aí eu vou ter que te contar uma história uma vez também, enquanto a Vitória também, bebê, eu estava aqui nessa sala, era outro sofá, tá? Estava aqui nessa sala, e era 5h30 da manhã, mais ou menos, a Vitória não dormindo também. Veja bem, ela não estava chorando, ela estava só acordada, ela não estava dormindo. E aí, com muito custo, consegui fazer ela dormir, e eu deixei ela no carrinho mesmo. Falei, não vou nem arriscar colocar no berço, vou deixar no carrinho e eu vou acabar de dormir aqui na própria sala, tá? No sofá. Tá. Um pouco depois disso, só para se ter uma noção a fins de estudo, pessoal, eu tenho a chamada paralisia do sono. A paralisia do sono, assim, para deixar claro, porque tem algumas explicações para isso, mas vamos deixar claro dentro do nosso olhar da doutrina espírita aqui, que o nosso espírito, quando nós dormimos, o espírito, com o seu corpo espiritual, o perispírito, que tem um cordão que liga, isso é o que nos difere quando a gente dorme, viu, Luan? E, pessoal, quando nós dormimos, que nossa alma emancipa, mas nós ainda estamos ligados naquele corpo espiritual, no corpo físico, aí a gente tem esse cordão fluídico que nos difere no plano espiritual. É o que os espíritos de lá falam, esse aqui é encarnado, porque ele tem, né, uma característica fluídica, plasmática diferente, só para você ter uma noção e não mistura as coisas, tá? Só que quando o espírito, quando nós acordamos, o espírito, ele faz, e por isso que é importante não acordar com susto, né? Porque senão a gente está muito distante, e quando alguém vem e nos assusta, a gente tem que voltar correndo, e aí faz essa ligação abrupta, por isso que você já vem sem ar, você já vem esbaforido, você já vem, mas o que é isso, né? Então, até o processo de dormir e acordar, ele tem que ser disciplinado. Ele tem que ser disciplinado. Senão, aquele dia pode ser um dia horrível. Em ocasião, principalmente, de tudo que venha a ter ocorrido naquela noite de sono. Olha, até isso.
E aí, naquele dia, o que é a paralisia do sono? É que o espírito, ele, de certo modo, ele ainda não fechou um link, estou falando tecnologicamente, mas ele não fechou um link com o seu corpo físico. Então, você tá ali, ó, você está no plano espiritual, mesmo aqui na Terra, e você está no corpo físico e você não vai, e aí você não consegue mexer, porque as faculdades ainda não se atribuíram. E aí, naquele dia, gente, dormindo ali, eu olho para o rumo da Copa e tá vindo uma pessoa que no qual eu achava que era Mirella. Quando chega perto do carrinho da Vitória, eu vi que não era Mirella. E pasmem, era um espírito de feição muito tenebrosa. Muito tenebrosa. Mas foi a vestimenta que ele me apresentou. Pode ser a realidade dele. Pode ser a realidade dele. Tá? E aí eu tentava gritar, não gritava. Eu tentava mexer, não mexia. E aqueles segundos parece uma eternidade. E aí consegui recobrar. E na hora que eu já recobro, mesmo o espírito estando ali, eu já não conseguia ver ele mais. Mas ele estava ali. Então, nós estamos falando de um estudo bem considerável nesse sentido, tá, gente? A gente não pode, eu acho que toda forma de estudo, ela tem que ser bem direcionada no entendimento. O que nós não podemos fazer, por exemplo, numa reunião remota dessa, é uma mediunidade na onde pode vir a dar gatilhos para todos nós aqui. Mas dentro do estudo e da realidade do estudo, ele é bem-vindo, tá? Então é nesse sentido, tá, gente? Para mim, eu vou fazer uns testemunhos de uma pessoa bem próxima a nós, que está com uma clarividência enorme, não faz parte da doutrina, mas tem uma clarividência enorme e, de um certo modo, começa a entrar num campo de muito sofrimento. E aí, vamos conversar agora mesmo um pouco disso também. E, amigos, fiquem à vontade de abrir o microfone, comentar, tá? Vamos dar continuidade aos espíritos levianos. De induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificações e de certezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, diabretes, gnomos e trasgos. Olha só. É importante falar também que nós estamos estudando uma obra do século XIX, na onde muito destes nomes, muito dessas denominações, eram utilizados lá no meio do século XIX, tá? Então, mas hoje não se ouve mais falar disso, Rangel. Sim, o nosso linguajar, o nosso vocabulário, a nossa linguística, ela foi se alternando. Mas naquela época ainda se levava-se muito disso. Eu vi um duende, né? Opa, tem pessoas, né, que acreditam nos duendes, sim, porque os espíritos se apresentavam de tal forma, né, tentando ludibriar, tentando enganar, né? Nossa, os gnomos são seres da natureza que ajudam. Por isso que entra a parte mística, tá, gente? São seres da natureza que ajudam a isso, aquilo outro. Era-se utilizado muito disso, e por vezes as pessoas tinham visualizações desses espíritos apresentando tais formas que pudessem direcionar para isso. Não que nós utilizamos essas nomenclaturas mais, mas a gente adapta o estudo, inclusive, do Livro dos Espíritos para um entendimento mais pleno nosso. Hoje, por exemplo, um espírito pode se apresentar sendo um santo, que é o que as pessoas muito acreditam, e talvez não é, e pode ocasionar confusão, porque são inconsequentes, não se preocupam no que aquilo vai dar, né?
E, por vezes, podem te direcionar para coisas bem horríveis mesmo. Ó, você vai ter que fazer isso, você vai ter que se atentar contra isso para conseguir alcançar isso. Você vai ter que fazer essa troca para conseguir isso. Então, eles meio que te direcionam para esse sentido. E mesmo que nós não conseguimos enxergar, ter a clarividência desse processo, mas pode ser intuitamente, pode ser influenciando nos nossos pensamentos. Então, nós precisamos ficar muito, muito atento com relação a isso, e até dentro mesmo de templos ou grupos religiosos que há as manifestações deste modo, e aí, opa, ficar atento. E lembrando, esses mesmos espíritos que fazem isso, eles encarnam. Então, eles podem continuar esse trabalho aqui enquanto encarnados também. E eu acho que a gente pode, né, dentro dos nossos pensamentos, ligar a algumas pessoas encarnadas que possam estar fazendo isso dentro de grupos religiosos, inclusive. Estão sob a dependência de espíritos superiores. Oi, pode falar, Ronaldo. Quero lembrar aqui, Rangel, Opa! um caso concreto que Hum, eu testemunhei. é, Na casa espírita em que eu frequentava, havia um grupo mediúnico do qual, naquele momento, eu nem participava. Eu não era membro da reunião mediúnica, mas chegou até mim uma situação em que uma médium, já muito experiente, ela estava enferma e uma série de tentativas de tratamentos médicos não estavam dando resultado. E aí ela não estava participando da reunião mediúnica justamente por conta da enfermidade. Foi recomendado que ela se recuperasse primeiro da enfermidade. Era uma senhora já bastante idosa, a essa altura ela já estava com 80 anos de idade, tinha aí em torno de mais de 40 anos de serviço mediúnico em casa espírita, e ela não estava exercendo a mediunidade em razão da fragilidade, mas nós tínhamos um outro médium muito vulnerável e muito lamentavelmente descuidado da sua mediunidade, que começou a supostamente receber um espírito que dava orientações para para que essa médium se curasse, se recuperasse. No primeiro momento, eu fui consultado, como disse, eu não participava da reunião mediúnica, participava com eles em reuniões de estudo em outro momento, e chegou até mim, vieram me consultar, o que eu achava da situação, porque eles estavam fazendo rodadas de orações na casa da médium, e a coisa estava ganhando uma proporção complicada. Eles estavam começando a achar que estavam sendo vítimas justamente de um espírito zombeteiro. E eu fui me inteirar da situação. Houve um momento em que me disseram que o médium incorporou Maria, mãe de Jesus, para dizer para ela que ela tinha que cortar o jardim que ela tinha no quintal, porque as flores e não sei o que lá tinha uma energia negativa e que não ajudava ela a se curar e que era para ela. Enfim, começou a dar umas receitas tolas, sem sentido, sem base científica nenhuma, né? Bom, o primeiro susto que eu tomei, o primeiro alerta, falei, gente, o primeiro alerta, com todo o respeito que eu possa ter ao médium, Maria, mãe de Jesus, se comunicar para dar receitinha de planta, de flor que tem que ser podada no jardim, isso aqui, a vocês não parece uma coisa esdrúxula demais, né? E outra coisa, nós entendemos a doutrina espírita e sabemos do aspecto científico da doutrina espírita. Propor a ela que abandone uma parte do tratamento que está sendo conduzido pela medicina da Terra
para resolver o problema do jardim de casa. Vocês acham que isso tem lógica, né? Aí fui, né, tentando ajudar no processo, é, e o que eu acho mais triste dessas situações é o médium despreparado. O que acontece com ele? Ele estava muito envaidecido porque estava recebendo comunicação de Maria Santíssima. E quando você vai tentar, por mais que você escolha as palavras, por mais que você apele à lógica, à racionalidade, à razoabilidade da doutrina espírita, o médium se melindra e afastou-se da casa espírita, achando que ninguém estava dando confiança para a mediunidade dele, que estavam ridicularizando ele. Ou seja, um espírito zombeteiro, leviano, atingiu o seu intento. Se ele queria desmoralizar o médium, ou se ele queria conduzir a outra médium adoecida à desencarnação, ele atingiu o seu intento. A médium desencarnou alguns meses depois, né? Não tinha mais, do ponto de vista médico e científico, o que fazer em relação à enfermidade dela, né? Não foi possível reverter a enfermidade dela, mas a casa espírita acabou perdendo um médium que poderia ter se corrigido, poderia ter aceitado a razoabilidade dos outros que foram conversar com ele, inclusive eu, e lamentavelmente se desencaminhou um médium por conta de um espírito zombeteiro. Perfeito, perfeito, Ronaldo, perfeito, porque isso, esse testemunho que você teve aí, né, que por vezes nós somos compelidos a ele, e aí, né, Ronaldo, aí que concentra-se o estudo da doutrina espírita baseado na fé raciocinada, raciocinada. O que você teve foi a coerência do entendimento que o processo estava errôneo, estava equivocado. É, tanto trabalho edificante para Maria, mãe de Jesus, fazer, ela não iria. E aí que vem a coerência, né? E graças a Deus, né, Ronaldo? Mesmo que seja difícil para todos nós dentro da doutrina espírita, ainda esse trabalho constante para nós mantermos o equilíbrio, a vigilância contra as nossas más tendências, mas nós já conseguimos caminhar dentro desse campo coerente, espiritual, cristão, para entender algumas coisas. Não dá para nós simplesmente sair acreditando em tudo. Tanto que Chico Xavier, e olha que já teve muitas mensagens de Chico Xavier, hein? Pós-desencarne. Ele deixa antes do desencarne dele, que quando ele se apresentasse, ele ia trazer uma codificação, porque sabia que muitos espíritos levianos passariam-se por ele. Não dá para simplesmente chegar aí, né? Opa, calma. E o outro ponto que você citou, essencial para o nosso estudo, o Ronaldo, é a questão do médium, quando ele está, de um certo modo, não com o preparo adequado, e muitas das vezes, né, o Ronaldo, o médium que traz o seu próprio animismo, né? Que boa parte do que o espírito talvez ele pronuncia, talvez metade disso é do médium também. Metade disso é do médium, né? Porque, pessoal, a mediunidade, nós vamos chegar no campo desse estudo também, a mediunidade, igual, por exemplo, para quem não tem, assim, de repente, não teve muito contato e tampouco, mas já viu de alguma certa maneira, né? Inclusive, a própria maneira que Chico Xavier psicografava as cartas, ele virou uma anedota, virou piada, né? Pelos meios de veiculação, de notícias, de comédia mesmo. Nossa, você está parecendo Chico Xavier, né? Olha só, até nisso, olha um campo de um trabalhador cristão que ainda tem que se pôr a essa situação, mas não é nisso que eu ia falar, não. Mas
A mediunidade que todos nós temos, cada um, cada qual dentro, todos nós somos médiuns intuitivos, isso é fato, mas cada um e cada qual no seu grau, né? Mas, por vezes, igual uma mediunidade por psicografia, o médium, o espírito vem e ele pega a parte só do braço e começa a psicografar. Ele utiliza-se do braço e da mão do médium para psicografar. Ou por outros, olha só, por outros, eles vêm e vai atingir realmente até o seu chakra, tá? Né? Aqui, ó, para utilizar-se do seu sistema nervoso para psicografar. Quando você tem, por exemplo, né, uma comunicação pela fono, vamos dizer assim, né? Alguns, o espírito vai falando no ouvido do médium, o médium só vai proferindo o que está falando. E outros utilizam-se a instrumentação mesmo e utilizam-se. Então, os médiums, cada qual, eles têm as suas propriedades mais desenvolvidas ou não para isso. E aí, nesse caso, né, Ronaldo, nós temos um caso de invigilância mediúnica. Invigilância mediúnica. Temos que tomar cuidado, porque esses duendes, esses gnomos, eles vêm para nós hoje em outros formatos. É Maria, é Jesus, é Emmanuel, que já está encarnado. Emmanuel já está encarnado. Emmanuel encarnou um pouco antes do desencarne do Chico Xavier. Mas ainda tem algumas vertentes da doutrina espírita que está anunciando mensagem de Emmanuel. Tomemos cuidado. Por isso que Jesus pediu para nós vigiarmos tanto. Vigiarmos tanto. E ao mesmo tempo, Ronaldo, que se apresentam em figurações de santos, aí vem um e recebe um espírito que fala que é de Hitler. Que é de Hitler. Que nós bem o sabemos na onde ele se concentra hoje em tratamento. Não, mas aí recebeu o espírito de Hitler. E aí vem a parte de baixo, né? É os espíritos. Pode falar, Ronaldo. Nós tivemos um fenômeno recente, relativamente recente, eu não sei se continua, porque uma das redes sociais que eu seguia, eu desativei, né? Que era o Facebook. Hoje eu estou concentrado um pouco mais no Instagram, mas eu me lembro que eu fui muito combativo num dado momento na rede social do Facebook, porque descobriu-se um filão extraordinário de psicografar cartas de mensagens de artistas famosos desencarnados. Aí começou com Cássia Eller, depois outro, e outro, e outro, e outro. Isso também, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não estou aqui para dizer, não tenho autoridade moral para dizer que a Cássia Eller não podia se comunicar. Não é? Ronaldo, eu sei essa vertente que você está falando. Cássia Eller, Renato Russo, Ayrton Senna. Todo Senna. Houve uma gama disso de uma vez só. Pode continuar, Ronaldo. Dá ibope, dá like. As redes sociais, a gente não pode se iludir com elas. As redes sociais, tem pessoas que fazem daquilo um negócio e aquilo vira, quanto mais likes, quanto mais curtidas, mais faturamento gera para uma personalidade, para a página, para o próprio Facebook. Então, eu fui em cima disso muito tempo. Eu comecei, algum amigo meu, algum contato meu, compartilhava e dizia, pera lá, calma aí, qual que é a fonte disso? Onde é que você buscou? E buscava até encontrar a raiz da questão e mandar uma mensagem para a pessoa, dizer, olha, tem certeza do que você está falando? Você já leu atentamente cada linha, cada frase do que está dito pelo artista tal, pelo esportista tal, pela personalidade tal, né? Parece que com o tempo se deu uma acalmada, mas gerou muita grana, gerou muita especulação. O que é mais terrível, gente? O que é mais terrível, o que é mais difícil para nós que somos espíritas sérios e que tentamos, fazemos de tudo
para preservar a reputação da doutrina espírita. O objetivo quase sempre dos espíritos é desmoralizar a doutrina espírita, colocar em descrédito a doutrina espírita, né? Porque vem por um caminho tortuoso para chegar nisso. Aí como é que você vai levar a sério uma doutrina dessa? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque o objetivo, você vai ler depois no parágrafo da frente, né? Não estou querendo atropelar, mas vai falar aí que eles estão sob o comando de outros espíritos. Como eles são levianos, eles são facilmente manipuláveis por espíritos que têm interesse em desacreditar a doutrina espírita, desacreditar o Chico Xavier, desacreditar Allan Kardec, desacreditar Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, e aí vira uma baderna que coloca em descrédito, ou arrisca colocar em descrédito, a própria doutrina espírita. É isso mesmo, Ronaldo, e é perfeito. E eu vou dar até continuidade dentro do que você já falou, e pode falar mesmo, porque é interessante nós entendermos que eles têm, e aí é o que nós chamamos, inclusive, no planeta Terra, de laranja. Talvez muitos desses são laranjas que estão encaminhados para fazer tal ação, mas gostam também, né? Eles gostam disso, eles se sentem bem em fazer esse tipo de ação. Olha, são espíritos que vão ter que ficar atentos perante a sua continuidade evolutiva. Tem que ficar atento. Porque, por vezes, e olha, aqui eu vou citar uma coisa para vocês. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estou tomando o máximo de cuidado possível e ainda caio ainda nas minhas próprias armadilhas. Olha, se a gente gosta de estar em um grupo de amigos, né? Um grupo, e gosta de fazer piadas de baixo teor, de piadas maldizendo, de piadas zoando, olha, nos atentemos, porque a gente tem uma grande tendência de passar para o plano espiritual do mesmo jeito. E aí, ó, eu estava comentando até essa semana, se você gosta de ser aquele cara popular, que gosta de fazer as gracinhas e tudo, tomemos cuidado, porque nós ainda precisamos, de um certo modo, crescer muito espiritualmente. E a doutrina espírita, dentro da racionalidade. Gente, lembrem, no começo dos nossos estudos, do Livro dos Espíritos, a gente sempre tratou disso, mas Allan Kardec, um pedagogo, um cientista, um estudioso, ele não daria cara a tapa se ele não pegasse uma zona confortada, baseado na rocha de que tudo isso fosse verdade. Quando chegou para ele a informação de que tinham mesas girantes, cadeiras girantes, comunicação por batidas, ele não acreditou de primeiro. Ele falou, opa, peraí, é um campo do estudo que eu vou ter que ver, que eu vou ter que estudar, ver se não existe nenhum tipo de farsa, ver se não tem alguém querendo ludibriar, e é assim que nós devemos ser. Nós precisamos prestar bem atenção em tudo isso. Tanto, Ronaldo, que você traz uma coisa que é muito real. Dentro de uma casa espírita, dentro de uma mesa de comunicação, existe muito médium trazendo informação que não é fidedigna. Não está trazendo. E aí temos que tomar cuidado. E agora tem um cuidado um pouco maior, viu? Porque nós utilizando inteligência artificial, a gente simplesmente vai fazer o seguinte: olha a inteligência artificial. O que essa pessoa que está desencarnada falaria para nós? A própria inteligência artificial vai te trazer uma psicografia, tá? Tomemos cuidado, porque está tendo muito disso, e o objetivo da doutrina espírita é o estudo contínuo, é a vigilância, é a oração e a coerência cristã. Coerência cristã. Olha só.
estão sob a dependência de espíritos superiores, que foi inclusive que o Ronaldo trouxe para nós, e os superiores não é de espiritualidade superior, não. É de uma gama de espíritos também levianos que comandam de lá uma equipe espiritual, tá? Olha só como que funciona. Que deles se servem muitas vezes como fazemos os criados. Olha só, com os criados. Nas suas comunicações com os homens, ó, vamos nos atentar. A sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre. Maria, Ronaldo. É a Maria que apresentou. Eu também tive alguns testemunhos desse tipo, entendeu? Olha, nos atentamos. Nos atentamos. Inclusive, Ronaldo, muitas dessas, vamos dizer assim, né? Das crenças, que você consegue visualizar algumas imagens, né? Algumas imagens. Ó, apareceu em cima daquela igreja uma imagem de uma santa. Apareceu ali. Olha, até nisso tomamos cuidado, hein? Tomamos cuidado porque espíritos que estão a ponto de ludibriar, de te tapear, de te enganar, são muitos. Por quê? Porque, como o Ronaldo disse, eles têm uma intenção. A intenção do médium que ele cita aqui foi de se afastar da casa espírita. E conseguiu. Sabe por que conseguiu? Porque vai conseguir obsediar ele muito mais. Vai conseguir agir muito mais na vida dele. Eu vou contar uma história, eu vou encerrar essa pergunta e nós podemos até comentar disso, que é uma história real. Não vou citar nomes. Vou procurar usar figurações da realidade um pouco diferente, só para tentar explicar para vocês. Ó, que dele se serve muitas vezes como fazemos com os criados. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundidade. Que é aí o que o Ronaldo falou. Maria vem ensinar a cuidar da horta. Não tem uma profundidade cabível dentro do processo, né? Apanham as esquisitices e os ridículos humanos. Opa, peraí, um espírito superior que vem pegar as nossas esquisitices de um planeta de prova e expiação, que interpretam de maneira mordaz e satírica. São satirizantes, fazem sátiras, inclusive, do processo. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Olha. E aí eu vou falar um acontecimento que a gente pode dar continuidade dentro desse processo. Eu conheço uma pessoa que ela tem uma mediunidade clarividente enorme. Enorme. Ao ponto do espírito se apresentar a ela, os espíritos, das mais diversas maneiras. Chegar a conversar. Chegar a ter manifestação física, assim, com muito assertividade. Tá? Pois bem, ele faz hoje parte, essa pessoa ela faz parte de um grupo religioso, não se atém muito à doutrina espírita, e faz parte de um grupo religioso, na onde conheceu algumas outras pessoas, e essas outras pessoas, uma dessas, passou por um momento muito difícil de enfermidade, de doença, uma enfermidade grave, e essa pessoa, ela acompanhava a doutrina espírita. Só que a doutrina espírita, dentro da racionalidade, e é importante falar que a doutrina espírita é principalmente a esperança cristã, tá? A gente não vem aqui só para passar por condições avessas. Nós não viemos só aqui, mesmo estando num plano de prova e expiação, mas a gente vem porque nós somos filhos de Deus, e dentro dos mecanismos dele, a gente tem que passar por situações porque nós plantamos, mas a gente não é esse castigo nosso mesmo, que por vezes a gente aplica a Deus, eterno. A gente é filho.
A gente está sob a bondade e o amor dele conosco. Por isso que encaminhou tanto a espíritos de tão grau evolutivo, e o maior, que é o nosso mestre, que é Jesus, para nos consolar. Tá? Então, nós não estamos nesse plano para ser, vamos dizer assim, guerra e labuta a todo momento, não. Nós passamos por momento de felicidades também aqui, e é para isso que nós estamos, dentro do nosso campo de melhoria, né? Só que essa pessoa, ela abandona a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, dentro de um estudo consciente, fala, ó, a gente está passando por uma situação, porque de um certo modo a gente lançou a sementinha em algum momento da nossa existência espiritual, e não precisa ser nessa encarnação, tá? Primeiro ponto. E essa pessoa, ela não concorda com isso. Ela fala, peraí, eu já estou sofrendo, ainda você quer falar que eu sou errado, né? E aí ela simplesmente abandona a doutrina espírita porque ela queria ir para uma vertente religiosa que considerasse que ela passava por tal doença porque ela era uma missionária. Olha só. Olha só por que ela abandona a doutrina espírita. Pois bem, essa outra pessoa que eu conheço, que traz essas informações, não foi nem direto a mim, foi por outras vias. Ela faz algumas movimentações de comércio e de casa, né, de chácara, de rancho. E aí ela teve contato com essa pessoa e o seu cônjuge para negociar um imóvel. Quando essa pessoa que eu estou falando que eu conheço e que ela é bem próxima a mim, pode ser assim dizer, ela chega no imóvel, quem lhe apresenta? Um espírito. Olha só, hein, gente? Olha só, Fabiano, Ronaldo, olha só. Se apresenta o espírito para ele bem logo que ele entra no imóvel e fala: cuidado, olha só. Fala assim para ele. E é assim, gente, para ele chega como se fosse uma pessoa encarnada mesmo, de tal grau de clarividência e de fluido que ele, né, oferece para o espírito. Então, ó, cuidado, porque essas pessoas que estão aqui, elas pegaram todos os livros espíritas que elas tinham, colocou na churrasqueira e pôs fogo. Chegou, lançou essa e tocou em frente. Aí essa pessoa continuou atendendo essas, né? E enfim, e passou. Ele nem comunicou às pessoas que essa pessoa chegou para ele e conversou isso com ele, o espírito, né? Aí, passado tempos depois, levanta-se o dogma de novo do negócio da doutrina espírita e ela falando, a pessoa falando mal, né, da doutrina. E aí, essa pessoa que eu conheço, eu acho que ele meio que perdeu a paciência, né, de tanta difamação, mesmo que ele não siga a doutrina. Ele falou: ó, é o seguinte, ó, aquele dia lá que a gente foi lá, chegou um espírito para mim e falou que vocês pegou o livro dos espíritos de vocês, tacou na churrasqueira e tacou fogo. Aí eles, como? Como que sabem que nós pusemos fogo na churrasqueira? Só teve uma diferença, tá, gente? Não foi na churrasqueira, foi no forno. Mas aconteceu. Olha só como a espiritualidade, seja em qual grau se encontra, eles estão a todo momento, e aí, claro, nós temos que tomar cuidado, porque nesse caso foi real. Aconteceu. Foi visível. São as testemunhas invisíveis que nós temos, a espiritualidade que nos acompanha de uma certa maneira. Teve. Mas poderia ser alguém ludibriano. Poderia ser alguém te intuindo algo que não é real. Então, só como um ponto de aprendizado também, de estudos que nós fazemos aqui, olha como que os espíritos, eles, de um certo modo, interagem com a gente. No caso dessa pessoa, é uma mediunidade clarividente que precisa, sem sombra de dúvida, de ser trabalhado nas bases doutrinárias espíritas e cristãs. Tá? Então, fiquemos atentos. Fiquemos atentos.
E o estudo que nós fizemos hoje são dos espíritos levianos. Esses espíritos sagazes, esses espíritos que não têm consequência de nada, que eles nem sequer dão bola para o que você vai fazer com aquilo que eles intuem, entendeu? Então, nós precisamos entender isso. E eu vou repetir esse último parágrafo. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, que é o que faz a gente confundir e se enganar, mas quase sempre sem profundidade. Apanham as esquisitices e os ridículos humanos, que é essa vivência da crosta terrestre, né? Que interpretam de maneira mordaz e satírica, se tomam nomes supostos, como o Ronaldo, inclusive, dentro do estudo que nós estamos fazendo, veio trazendo para nós, inclusive em redes sociais, é mais por malícia do que por maldade. Olha, é muito bom, é muito bom esses estudos nossos, né? Faz, mesmo que a gente passa por 1000 vezes as mesmas questões, as mesmas, o estudo ele sempre faz com que nós cada vez mais, mesmo que pouco, nos edifiquemos. Edificar a construção sobre base sólida. Nós não ficamos meio que volitando numa areia movediça. É nesse sentido. Alguém quer comentar mais alguma coisa, passar uma percepção? Podem ficar à vontade. Eu quero lembrar aqui, Rangel, Hum. a Fabiana acho que queria falar também, eu interrompia. Mas eu, Não, pode falar, depois eu falo. Muito rapidamente, eu quero lembrar uma reprimenda que eu tomei numa reunião espírita, uma pessoa muito querida, o senhor Eurípides Marini. Eu sou muito brincalhão. Aqui vocês não conhecem o meu jeitão aqui, porque aqui, né, eu sou muito brincalhão. E eu, num dado momento da minha trajetória espírita, eu gostava de tentar florear um pouco as minhas reuniões e os aprendizados espíritas, contando algum gracejo, alguma anedotazinha e tal. E eu fui fazer isso numa reunião do Eurípides Marini, mas tomei uma chapuletada, uma reprimenda séria, um olhar. Você lembra muito bem daquele olhar do Marini, né? Ele reprimia com uma caridade, com uma autoridade moral, mas eu fiquei tão murchinho na hora, e aprendi uma lição muito valiosa para mim, que a doutrina espírita não é lugar de gracejo, e uma reunião séria é uma reunião séria, que a gente precisa não dar, inclusive, abertura para os espíritos levianos. Ele falou 2, 3 palavras curtas para mim, assim, sem me ofender na presença dos outros, que tinha bastante gente na reunião, com aquele jeito dele sábio, sem me ofender, e já virou a chavinha e tocou a reunião para frente. E eu entendi a lição, aprendi a lição, e uma das pérolas que eu guardo dentro do meu coração até hoje em relação ao Marinho. Perfeito, Ronaldo. E eu sei muito bem. Agora, você imagina conviver com o seu Eurípides Marini dentro de uma casa. Dentro de uma casa. Né? É isso. É o olhar da autoridade moral. Ele não precisava nem falar muita coisa. Você já sabia. Você já sabia literalmente. Por vezes, ele chegava numa contenda e falava assim, não faz isso. Você já sabia. Ele não precisava nem explicar. Já sabia. Porque a gente precisa, né, Ronaldo? Igual, é aí o que eu falo, porque os espíritos de gama, vamos dizer assim, um pouco mais superior, essa autoridade moral, ele, muitas das vezes, ele entende com tipo assim, é um espírito bravo. Não é não. É um espírito que ele sabe que está tratando, talvez, ainda com nós, ainda num campo ainda da infância espiritual, né? Emmanuel é isso. Emmanuel puxou a orelha para nós. Ele está sendo, né,
o guia ali naquele momento. Igual Jesus. Jesus, você não escutava falar de gargalhada dele, não teve sorriso. Não é gargalhada, é sorriso, né? É isso. E eu entendo muito bem o que você falou aí. Ô, Fabiano, pode falar. Não, Rangel, só lembrar que a gente hoje tratou muito desse assunto de espírito leviano e a gente lembrar também que, às vezes, pelo outro lado, a gente quer tirar a culpa da gente, quer se eximir da culpa e colocar a culpa neles, né? Então, às vezes, acontece alguma coisinha aqui, por uma desatenção nossa, lá, o espírito leviano já veio me atrapalhar aqui, ó. Aí deixa uma vassoura cair, lá, não está querendo que eu limpe a casa, que não sei o quê. Então, a gente não pode ser extremo para lado nenhum, né? Ó, o espírito leviano fez meu gás acabar, não é para fazer comida, né? É mais ou menos isso. É interessante porque entra na temática que o Ronaldo falou. O médium se afastou e um dia ele vai falar, foi a culpa do espírito. É importante falar que quem sintoniza a rádio somos nós, né? Quem sintoniza a rádio somos nós. Assumamos nossos compromissos, assumamos nossas responsabilidades, porque se tiver vigilante, não vai acontecer isso. Mas é essencial, Ronaldo, Fabiano, muito bem mencionado, todos esses ensinamentos, né? Estamos todos aprendendo aqui, cada qual dando a sua contribuição, e cada qual abastecendo o coração do que se faz necessário. Vamos encerrar a nossa reunião de hoje, pedir novamente para que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, revestida de fluidos salutares, que essa prece seja levada aos nossos irmãos, irmãs que já desencarnaram, que estão na espiritualidade, que eles sejam acolhidas de maneira mais sutil e adequado possível, seja levado a todos aqueles que passam pelos sofrimentos, pelas provas e expiações, cada um e cada qual com as suas necessidades, que estão aqui passando pelos problemas terrenos, pelas enfermidades, pelas doenças, pelos problemas financeiros, pelos problemas de todo âmbito, que essa prece também seja direcionada a todos eles. Fabiano, você realiza para nós a prece de encerramento? Faz sim, Rangel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado a ti, Vanete. Obrigado ao Ronaldo, ao Luan, a minha tia Marlene. Também esteve conosco aqui agora há pouco a Cristiane. Também esteve conosco aqui agora mesmo. Quem mais esteve conosco aqui agora mesmo? Viviane. A Viviane, minha irmã. A minha irmã. A Viviane. Esquece da irmã, você vai ver a bronca. Então, olha só. Seja levada a Mirella, a Vitória, a Rafaela, seja levada a todos os seus que estão ao redor de vocês. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada. E que, se Deus quiser, neste mesmo horário, no próximo domingo, estamos aqui estudando novamente. Que assim seja. Sim, seja. Boa semana para todo mundo. Obrigado, Ronaldo. Que assim seja. Bom domingo a todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Obrigado, Fabiano. Que assim seja. Angel, ótimo domingo,
Ótimo domingo para todos. Angel, se depois você puder me mandar o link do YouTube, do canal, fazendo favor. Vou encaminhar o canal sim, e eu tô achando que eu vou te depois inserir num grupo também, tá? Tá. E aí, pode deixar que eu te passo, Luan. Tá, João, então. Obrigado. Valeu, um Falou. abração. Tchau, tchau. Tchau.